paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que vai tratar sobre a supremacia de Cristo sobre os impérios mundiais. Essa dinâmica, ela tem como objetivo demonstrar a supremacia de Cristo sobre os grandes impérios mundiais ao longo da história, destacando principalmente a transitoriedade dos reinos humanos e a eternidade do reino de Deus. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de cartolinas em branco, tá? Você vai precisar de marcadores, seja para quadro branco ou marcadores fixos para escrever na cartolina, tá? E vai precisar de figuras. As figuras, ou então pode ser nome também, dos impérios mundiais, tá? Essas figuras que representam os impérios mundiais. Olha aqui, ó. Nós temos aqui o urso, tá? Temos o leopardo, tá? Nós temos o leão, certo? E temos um animal terrível. Cada um desses animais vai representar um império mundial, certo? E aí você vai usar essas imagens, vai usar também a imagem de uma coroa, né? Eu fiz de papel assim, para ficar mais fácil para vocês, ó. Tá? O aluno vai precisar usar essa coroa de papel. Tudo isso eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o link para vocês baixarem e usar na dinâmica de vocês. Tá? Vai precisar também de uma cadeira, onde você vai fazer dessa cadeira um trono. Tá? Pode ser uma cadeira, se vocês quiserem decorar, melhor ainda. Tá? Deixar decorada para parecer um trono. Certo? E a coroa de papel, como eu disse. Tá? Como eu disse, tudo vai ficar na descrição do vídeo para que vocês possam baixar, certo? E usar na dinâmica de vocês. Bom, você vai começar a dinâmica explicando brevemente sobre alguns dos grandes impérios mundiais, né, que é o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Fale sobre a sua glória, o seu poder, a sua influência, cada um desses impérios de forma rápida. Mostre as figuras, né, que eu mostrei para vocês, ó, certo? Com os nomes dos impérios. Tá? Então, cada figura dessa vai representar um império mundial, conforme vocês podem observar lá no livro de Daniel. E então, você vai mostrar, né, cada uma dessas figuras, tá? Com os nomes, né, dos impérios mundiais, certo? Por exemplo, aqui tem o urso, o Império Medo-Persa, né? A gente tem aqui, ó, o leão, que é o Império Babilônico, certo? A gente tem aqui, ó, o leopardo, que é o símbolo do Império Grego, certo? E tem esse animal terrível, né? Que é símbolo do Império Romano, certo? Então, seus alunos vão identificar cada uma dessas figuras e os respectivos impérios, certo? Em seguida, você vai solicitar que os alunos escrevam os principais feitos e características de cada um dos impérios mundiais. Peça que os alunos expliquem por que aquele império ele foi tão poderoso. E aí você pode, inclusive, ler textos que falem sobre a supremacia de Cristo, como o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos do 15 até o 20, o texto de Daniel, né, que é onde estão esses impérios mundiais, da visão que Daniel teve, lá Daniel capítulo 2, e já no finalzinho, dos versículos 31 até o 45, você vai ver essa visão da estátua, né, e da pedra que destrói esses reinos, tá? Depois da leitura, você vai explicar como esses textos, eles mostram que, apesar do poder temporário desses impérios humanos, o reino de Cristo ele é eterno, ele é inabalável. E aí você vai preparar uma espécie de uma peça, de uma encenação simples, mas que vai valer a pena, tá? Você vai colocar uma cadeira como se fosse um trono. Se você puder
né, dar uma beleza maior na cadeira D, tá certo? E ali vai ser como se fosse um trono, como eu disse, né, símbolo ali no centro da sala, certo? E aí você vai escolher 5 alunos e pedir que eles representem os impérios humanos, tá? E o último, vai representar Cristo, tá? Então você vai entregar a cada um animal desse, certo? Cada um vai ser entregue um animal e o quinto vai ser entregue a coroa, certo? Para representar Cristo. Aí você vai colocar na cabeça do quinto aluno a coroa, tá? E aí qual vai ser a responsabilidade dos seus alunos? Cada um dos alunos, com a figura na mão, se senta na cadeira, no trono, e aí o que é que vai acontecer? Cada um vai tendo, vai sendo tirado pelo outro aluno. O interessante é você fazer em ordem. Por exemplo, o Império Babilônico, ele primeiro, tá? Que é o do leão, certo? Depois, você vai botar o do urso, né? Que é o Império Medo-Persa. Depois você bota o grego, que é o leopardo, tá? E por último, o Império Romano, que é esse animal terrível, certo? Manda eles irem em ordem, que é bem melhor. Porque um foi substituindo o outro, um foi derrubando o outro. Então os alunos com essa figura, né, do animal, eles vão tentar sentar lá na cadeira, né, mas cada um vai tirando o outro do trono, certo? No final, o aluno com uma coroa representando Cristo tira o último aluno do trono e se senta no lugar dele. E aí todos os alunos que estão com a figura dos animais nas mãos, eles vão se ajoelhar em volta, reconhecendo a supremacia de Cristo ali sentado na cadeira. Isso é muito importante, essa simbologia, certo? Todos os alunos que estão com essa figura vão ficar de joelho diante de Cristo. Entendeu, gente? Então, depois daí, você vai fazer uma espécie de discussão, de aplicação com os seus alunos. Você vai perguntar ao grupo como nós podemos aplicar essa supremacia de Cristo em nossa vida diária. Então, como eu sempre venho dizendo em minhas dinâmicas, gente, é muito bom quando você for fazer uma dinâmica, aplicar a vida diária dos seus alunos. Não ficar apenas no que foi vivenciado apenas lá na Bíblia, mas eles precisam aplicar para a sua vida diária, tá? E outra coisa também, vocês vão discutir como, no meio dos desafios, das forças mundanas, nós podemos confiar em Cristo, de que Ele realmente está no controle e que o seu reino é eterno. Tá? No final, conclua esta dinâmica reforçando que nós vivemos num mundo onde o poder, a influência e também o domínio, eles são altamente valorizados. Então, ao longo da história, grandes impérios surgiram, reinaram com glória, né, e eventualmente caíram. A Babilônia, com os seus jardins suspensos, foi um símbolo de poder inigualável. O Império Medo-Persa, com sua vasta extensão, dominou nações e culturas. A Grécia, sob Alexandre o Grande, espalhou a sua influência até os confins do mundo conhecido da época. Roma, o maior de todos, deixou um legado que ainda ecoa em nossas leis e os nossos governos. No entanto, há algo que todos esses impérios têm em comum. Eles são agora apenas lembranças. São sombras do que um dia eles foram. Quando nós olhamos para a história desses impérios, nós vemos a verdade inescapável. Por mais poderoso que eles fossem, todos foram temporários. A glória que os envolvia se desvaneceu com o tempo. E os outros reinos tomaram seu lugar. E eles representam o auge do poder humano. Mas, mesmo no meio da maior força, nenhum deles pode resistir à passagem do tempo e à soberania de Deus. Em contraste, a Bíblia nos revela a supremacia de um rei e de um reino que jamais terá fim. Em Colossenses capítulo 1,
versículos do 15 até o 20, nós lemos que Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as invisíveis e também as visíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, todos foram criados por meio dele e também para ele. Esta passagem não é só nos mostra a centralidade de Cristo na criação, mas também a sua autoridade sobre todos os poderes, sobre todos os reinos. Já no texto de Daniel, capítulo 2, versículo 31 até o 45, nós encontramos a visão de uma grande estátua, representando os grandes impérios do mundo. Essa estátua, em sua cabeça de ouro, o peito de os braços de prata, o ventre de bronze, né? As pernas e os pés de ferro misturado com barro, foi derrubada por uma pedra não cortada por mãos humanas. Esta pedra, que representa Cristo, se transforma numa grande montanha que enche toda a terra, simbolizando o reino eterno de Deus, que destrói e supera todos os reinos humanos. Essas passagens, ela nos lembra que apesar das aparências e da força temporária dos impérios deste mundo, eles são efêmeros diante do reino de Cristo. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E seu domínio não terá fim. Quando nós olhamos para o estado atual do mundo, nações, líderes se levantando e caindo, nós podemos ter a certeza de que Cristo está no trono e o seu reino é inabalável. Como essa verdade impacta as nossas vidas hoje? Em primeiro lugar, ela nos dá uma perspectiva eterna, sabendo que, independentemente do que acontece no mundo ao nosso redor, Cristo, ele reina de forma soberana. Nenhum poder terreno, por mais forte que seja, ele pode suplantar a sua autoridade. Isso nos traz paz no meio da instabilidade e nos enche de esperança, pois nós estamos ancorados em um reino que não pode ser abalado. Em segundo lugar, a supremacia de Cristo nos chama a uma vida de submissão, de confiança. Se Cristo é supremo sobre todos os poderes, sobre todas as autoridades, sobre todos os reinos, então ele merece a nossa total lealdade. Isso significa confiar nele acima de todas as coisas. Buscar, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça e viver para glorificá-lo em tudo o que nós fazemos. Por fim, essa verdade nos desafia a ser embaixadores desse reino eterno. Nós somos chamados a refletir o caráter de Cristo e a proclamar a sua supremacia e viver de tal forma que os outros possam ver que o nosso Senhor é o verdadeiro Rei, não apenas das nossas vidas, mas de todo o universo. Que possamos viver com essa confiança, com essa esperança, sabendo que Cristo, ele é o supremo sobre todos os impérios, reinos deste mundo. Ele reina e o seu reino jamais passará, jamais terá fim, tá bom? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.